Boa tarde! Como vocês estão? Espero que muitíssimo bem. Hoje é terça-feira, dia 14 de outubro. Que essa semana inteira seja uma semana muito produtiva, abençoada, que você seja direcionada pelo Espírito Santo, que o devocional de hoje venha abrir a sua mente, venha expandir a sua mente. Você sabe que o nosso cérebro, a nossa mente, ela é elástica. Então, tudo que você aprender, quanto mais você aprende, mais inteligente você fica, mais elástico o seu cérebro fica. Isso quer dizer que, falando sobre corpo, mente e espírito, que é a alma, imagina você colocar vários aprendizados na sua mente, vários e vários. Como vai ficar a sua alma? Elástica, linda, crescendo. Sabemos que conhecimento não ocupa espaço, então aprenda tudo o que você tem vontade. Leia livros, leia a Bíblia. Faça. Só não fique parada. Quem fica parado enferruja, não é verdade? Então vamos lá. 1 Pedro, a nossa base bíblica, 1 Pedro 5, 6 e 7, eu vou ler para vocês. O nosso texto de hoje diz assim: a escuta interna. A escuta interna, a escuta interna. Então vamos para a nossa base bíblica, 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Isso quer dizer, para que Deus, no tempo de Deus, vos exalte. 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em qual tempo esta frase está? Ele tem cuidado de vós. No passado, presente ou no futuro? Não é incrível quando a gente lê a Bíblia e ela nos mostra que tudo na Bíblia está no tempo presente. Tudo que você ler na Bíblia é para o seu dia de hoje, é para o seu presente. Então, no tempo oportuno, Deus vos exaltará. E também porque Ele tem cuidado de vós, cuidado hoje. Então, o que nós temos que fazer? Lançar toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, todos os nossos pensamentos acelerados. Lance, entregue para Deus. É Deus que cuida de nós, é Deus que sabe tudo e todas as coisas e como estamos por dentro. É Deus que sabe. Deixa eu explicar algo para você, que eu explico isso muito nas sessões. Quando você respira profundamente, o seu cérebro silencia. Observe, inspira assim, ó. Solta. Neste tempo, você não consegue pensar nada. Tudo aqui silencia, você não consegue pensar. Então, toda vez que você se ver acelerada por algo, respire fundo. Porque toda e qualquer técnica na terapia, na psicologia, na psicoterapia, qualquer coisa, começa com a respiração. Porque primeiro a gente desacelera aqui e depois a gente começa o processo. Faça você na sua casa 3 vezes. Inspira, segura 4 segundos em 4 tempos. 1, 2, 3, 4 e solta. Você vai ter dificuldade até para contar até 4 e soltar. Porque realmente tudo que está aqui dentro desacelera. Então não esqueça. Está acelerada? Está se achando muito com a mente acelerada, os pensamentos atropelando uns aos outros. Quando você começa a falar e você vai cortando palavras, é porque você já está ficando acelerado. E aí você desacelera.
Quando você está escrevendo e você come as palavras e na sua cabeça você escreveu tudo certinho, mas quando você vai ler, você, ops, nem percebi. Palavra tal tá faltando ali. Ansiedade, aceleração. Inspira e solta. Pronto, agora vamos começar? A escuta interna. Sabe o que eu tenho para falar para você hoje sobre a base bíblica? Deus pede para que a gente venha lançar sobre ele a nossa ansiedade. E por quê? Porque não pertence a nós, não é nossa. A gente pode entregar. Se está na Bíblia, a gente pode entregar para Deus. Semana passada eu falei sobre um sobrepeso, né? É aquele peso, o peso espiritual, o peso de você estar cumprindo o seu propósito, o peso de você estar fazendo algo e talvez você não está dando conta. O peso, que peso é esse? A gente não enxerga, a gente não consegue ver, mas a gente consegue eliminar, consegue. A gente consegue desacelerar, então a gente consegue eliminar também. Primeira pauta de como nós vamos conseguir a nossa escuta interna. Quando nós tomarmos a decisão de perdoar tudo que está na mente, tudo que está te acelerando, que também está no teu coração, existe uma falta de perdão. Ah, eu não tenho ninguém para perdoar, tá tudo certo na minha vida. E a si mesmo? Como está você com você mesmo? Você tem alguma coisa para se perdoar? Talvez pelo tempo, talvez por coisas que você fez, coisas que você falou consigo mesmo, que só machucou você mesma. Você tem que se perdoar, então libere perdão para você. Faça uma oração você por você mesma. Se perdoe. É o primeiro passo. É o primeiro passo de você servir verdadeiramente a Deus. Primeiro é o perdão. Perdoe. Sui. Mas primeiro não é aceitar Jesus? Não. Primeiro é renunciar por Jesus. Acho que falamos sobre isso também a semana passada, né? Então, aceitar Jesus, eu acho uma fala muito metafórica e assim, fora de contexto, né? Porque quem somos nós para dizer Jesus, eu te aceito? Eu acho muito mais coerente quando a gente diz eu renuncio. Eu estou renunciando às minhas vontades. Eu estou renunciando aos lugares que eu gostava de ir. Eu estou renunciando pessoas que não podem mais estar na minha trajetória. O que nós estamos renunciando para, com o nosso comportamento, dizer que aceitamos Jesus. Através do nosso comportamento, eu demonstro que aceito Jesus. Que Jesus pode vir morar em mim, que Jesus está dentro. É através do meu comportamento e não pelas falas. Pelas falas eu renuncio. Verdadeiramente eu renuncio. Quando nós estamos, no mínimo, tentando. Eu conversei com o meu irmão e ele me falou algo brilhante. Estava conversando ontem à noite com ele e falei algumas coisas para ele, né? E aí ele pegou e falou assim: Su, sabe o que é? A gente oscila muito. Quando a gente decide na caminhada com Deus, muitas pessoas oscilam muito. Então, talvez essa pessoa vai subir, descer, e o descer é estar em cima e cair, estar em cima e cair. E aí, eu me senti tão mais tranquila, tão mais calma, porque muitas das vezes a gente olha o outro com um olhar nem tão bom. Por quê? Porque a caminhada com Deus é diferente do que o que a gente acha. Eu sou o tipo de mulher que eu gosto das coisas mais leves para mim, mais tranquilas, mas também eu sou muito enérgica. Não é, não é. Então, se eu tô aqui, eu estou aqui.
Então eu não consigo estar aqui e... mas eu vou ali, é rapidinho. Eu não consigo e essa é quem eu sou. E tá tudo bem. Se o outro não é assim, nós temos que aceitar o outro como ele é e pronto também. Mas quando a gente conversa com alguém que tem um intelecto mais aprumado, que já está há muitos anos na trajetória, calma, fique tranquila. Quando a gente decide seguir na trajetória, a gente pode oscilar muitas vezes. Mas tem uma hora também que a gente tem que parar de oscilar, né? Porque e se nessa minha oscilação Jesus volta? Será que estamos preparadas para a volta de Jesus, que a Bíblia diz que será assim, no estralar de dedos? Veio, levou quem tinha que levar. A escuta interna, o que eu tenho escutado que está me beneficiando ou trazendo algumas coisas ruins para a minha vida. Quer saber algo? Vou te explicar. Talvez hoje você esteja aqui por qual motivo? Você quer ouvir uma palavra, um direcionamento? O que é a minha especialidade, né? Eu direciono mulheres. Mas por qual motivo? Então eu vou falar sobre algo para você se escutar melhor, um direcionamento na mente. Vamos supor que você queira comprar algo. Vamos pensar grande, uma casa. Mas uma casa, de verdade. Que tipo de escuta interna tem na sua mente? Eu não posso. Eu não consigo. Essa aqui é muito para mim. Não dá. Por quê? Não é porque você não acha que você não vai dar conta. Não é. É porque internamente a sua cabeça, nossa mente, que é absurdamente acomodada, vai falar: eu vou precisar fazer muita coisa para realizar esse seu sonho, esquece, não vai dar não. Fica aqui, ó, Minha Casa Minha Vida, paga baratinho e é esse aqui que nós vamos ficar. É um defeito? Não. Fomos feitas assim. E fomos feitas assim verdadeiramente. Então, o que nós temos que fazer? Mudar, destravar, mudar o nosso padrão interno, mudar a nossa visão, enxergar além do que estamos vendo. Além do que estamos vendo, além é passar por cima do que estamos vendo. Então, quais são as escutas internas que está te incomodando? Levando este exemplo da casa própria, então. Mas uma big casa, que já que vamos sonhar, eu sempre falo que vamos sonhar alto. Não esqueça que as ruas do céu são de ouro. Então vamos lá. Toda vez que você estiver pensando em algo que você quer muito, e é qualquer coisa, em qualquer área da sua vida, que você se sentir acelerada, respira fundo. 1, 2, 3 vezes e pensa de novo no seu sonho. E aí você para de novo, porque é uma briga constante. Você respira fundo novamente, 1, 2, 3 vezes. Tudo lentamente para que aqui dentro venha silenciar e você venha colocar novos padrões. E aí quando você estiver soltando a respiração, você pensa no que você quer. E aí você vai estar introduzindo aqui dentro novos padrões. E isso é comprovado cientificamente. E também está na Bíblia. Quer ver? Você vai falar assim: ela é muito repetitiva, mas está na Bíblia, então eu vou ter que falar para você. Em Romanos 12, 2, Paulo disse assim: transformais a vossa mente, para que tenhais uma vida boa, agradável e perfeita. Então, nós temos que transformar a nossa mente, mudar os padrões. O que nós temos escutado? Eu vou te dar uma próxima dica. O que nós temos que fazer? Entrar
no secreto. Falar com Deus sobre o que você quer, abertamente. Fale com Deus, converse com Deus. Deus é o nosso único amigo verdadeiro. Porque com Ele você pode contar 24 horas por dia. Ele é incansável. Sabe a oscilação de subir? Deus é incansável, Ele não desiste de mim, de você nunca. Então, fala para Deus, conversa com Deus, você, no seu secreto. Busque a Deus, ore, fale para Deus todos os seus sonhos e fala: Pai, tá aqui dentro. E eu acho que eu posso realizar, e como eu vou realizar isso? Vou te passar um código. Acredite se quiser, mas se você fizer, volta para me contar. Papel e caneta. Papel e caneta. Você tem que acreditar. Escreva todo o seu sonho. Todos os dias antes de dormir. Leia tudo o que você escreveu. E durma mentalizando o seu sonho. Se coloca no sonho, no tempo presente. Sempre no tempo presente. Não se esqueça que a Bíblia se renova todos os dias. Assim como Deus te reinicia todos os dias. Quando Deus devolve a sua alma para você, é porque Ele acredita em você mais um dia. Mais uma vez, filha, toma sua alma de volta, vai viver. E vai realizar os seus sonhos. É o que eu espero de você. Por que eu estou falando sobre isso no devocional de hoje? Porque muitas das vezes nós temos uma mente tão fechada que a gente não consegue olhar para o horizonte, a gente não consegue visualizar o que está além. E nós precisamos viver na nossa vida, Romanos 12:2, a transformação da mente. Porque se lá diz que quando a gente transformar nossa mente, nós vamos ter uma vida boa, agradável e perfeita, é porque é assim. Então nós precisamos acreditar, nós precisamos transformar a nossa mente para que nós venhamos ter esta vida. Então você tem que se desligar totalmente da religiosidade. Você tem que se desligar totalmente de todos os padrões que você aprendeu até hoje. Você tem que se desligar de tudo isso para ser um ser humano diferente. Para que entre na sua mente a palavra metanoia. Eu não vou explicar. Você pesquise, dê um Google, pesquise metanoia. E aí você começa a transformar a sua mente. Por quê? Porque o ano está encerrando. E o que nós queremos? Mais um ano encerrando e estamos do mesmo jeito, no mesmo lugar. Se a palavra de Deus diz que tudo é pela fé, então é pela fé. Então, irmã, amada, amiga, primeiro você coloca o pé e Deus depois põe a base, o chão, porque Deus é a base. Então que nós venhamos ter coragem, que nós venhamos ser ousadas, que nós venhamos querer mudar a nossa vida. Sui, mas o que eu faço, irmã? Tudo com Deus é pela fé. E como que eu consigo? A palavra de Deus também diz que quando a gente quer realmente se aproximar de Deus, nós temos que fazer jejum. Então, entre no secreto, faça jejum e oração, agrade ao seu Pai em secreto. Esquece a multidão, esquece você querer fantasiar dentro das quatro paredes que é a igreja, o templo. Esquece, faça para Deus. Deus sonda corações e Ele sabe o que estamos pensando, fazendo, falando. Então que nós venhamos nos preocupar muito mais sobre o que Deus está pensando de mim do que o outro pensa
ao meu respeito? O que eu estou fazendo que eu estou agradando a Deus? Foge um pouco do contexto, mas eu vou falar para vocês. A novelinha de Jó acabou, né? E eu achei tão lindo o momento quando Deus fala com Satanás. Porque Deus fala com orgulho. Observaste, meu servo Jó? Tudo tem uma história, né? Antes, ali e o depois. Tudo tem, mas está na Bíblia. Observaste, meu servo Jó? Então, acho que em poucas palavras Deus quis dizer, nem tudo está perdido. Tem um lá que, de fato, me honra, me glorifica com as suas atitudes, com as suas palavras, com a família, com tudo que eu tenho abençoado. Não está no coração dele. E Jó provou que não estava. Se a gente for parar para pensar, o único ser que a gente tem que se importar em como pensa de mim é Deus. Como Deus está me vendo? Será que eu agrado a Deus verdadeiramente? O que eu tenho feito do meu dia? Eu tenho 24 horas. O que eu tenho feito para Deus? Para que talvez Deus... Observaste, minha filha? Tá lá. Você viu? Não é incrível? Quando eu estava escrevendo isso, agora, um pouco antes, óbvio, estava estudando, e aí eu coloquei a escuta interna, porque tudo o que queremos, a nossa mente nos diz que não podemos. E sabe por que a nossa mente nos diz que não podemos? Porque nós temos um padrão de escassez total. Então, nós temos um padrão que foi criado desde a nossa infância e a gente acha que não pode, que é muito ter. E quando a gente muda os padrões, quando a gente desbloqueia verdadeiramente, e tem muita gente que eu falo, pega papel e caneta, sabe o que fala? Dá risada. Só que se os nossos antepassados não tivessem pegado o que eles tinham na mão para escrever, nós hoje não tínhamos a Bíblia. Para você ver o quanto o papel e a caneta é importante. Anote o seu sonho. O seu sonho. Quer saber? Fantasie muito no seu sonho. Idealize o seu sonho. Se projete para o seu sonho. Não importa como tá a sua escuta interna. Fale como você quer que seja. E de você falar em falar, em falar, acontecerá. Só que a gente falha nisso. A gente não acredita. E eu só estou pedindo para que você pegue um papel todos os dias antes de dormir. Você leia o seu sonho. Leia o seu sonho. Muda os padrões. Muda a ideia de eu vou orar. Você já orou, você já fez jejum, você tá tudo certo. Agora você precisa agir, que é o que a oração nos diz. Oração. Oração é primeiro a verbalização, é uma oratória, e depois a ação. Eu tenho que agir, eu não posso ficar parada. Se eu ficar parada, eu vou atrofiar. Eu não posso. Esquece os padrões antigos, esquece a religiosidade. Ah, mas será que Deus aprova isso? Irmã, aprova, porque nós temos uma Bíblia. E aqui está escrito que se eu não mudar a minha mente, é impossível que eu tenha uma vida boa, perfeita e agradável. E por que Paulo falou isso? Porque Paulo tinha um passado, então ele queria mudar quem ele era. Ele queria ser uma pessoa nova, renovada em Cristo. E isso serve para tudo na nossa vida. Para tudo na nossa vida. Não fique paralisada, não fique estagnada. Acredite que você pode muito mais. E é o que Deus quer. Você já leu sobre as parábolas parábola dos talentos?
O servo, o patrão, vamos falar desta forma aqui para que você entenda. O patrão deu 5, eu esqueci como que fala. Vamos falar sobre moedas. Deu 5 moedas para um, 2 moedas para outro e uma para o outro funcionário. E muito tempo depois, quando ele voltou, o que ele deu 5, lhe devolveu 10. Falou, olha, eu tenho 10 moedas aqui. O senhor me deu 5 e eu trabalhei e hoje eu tenho mais 5. O que ele deu 2 moedas. Olha, o senhor me deu 2 e eu trabalhei e hoje eu tenho mais 2. Então, o que tinha 5 ficou com 10, o que tinha 2 ficou com 4 e o que tinha uma moeda, o que ele fez? Ele escondeu. Ele guardou a moeda com medo do patrão brigar com ele. Vai que eu perca. E eu também sou, me perdoa, incompetente, eu não vou conseguir fazer nada, então eu vou guardar e vou devolver isso aqui pra ele. Aí o patrão fala, então que você tivesse colocado no banco, porque pelo menos ia estar rendendo juros, alguma coisa. E por que deu 5 para um e 2 para outro? Porque tudo que Deus dá é mediante a sua capacidade. Deus precisa da sua capacidade? Não, para nada. Para nada, mas Ele dá mediante a nossa capacidade. Você acha que Deus entregaria 1 milhão na mão de quem ganha R$ 1.000 por mês? Você acha que essa pessoa que Deus deu 1 milhão e essa pessoa ganha R$ 1.000, você acha que essa pessoa ia transformar 1 milhão em 5 ou iria perder o 1 milhão? É por isso. O que você faria com 1 milhão? Primeiro pensamento que vem à cabeça, comprar uma casa própria. Não é verdade? E tá errado. Primeiro, eu vou resolver o que eu vou fazer com o dinheiro. Eu vou deixar o dinheiro esquentar no banco. Depois que a minha emoção diminuir, eu vou lá e vou mexer no dinheiro. Como? Vou duplicar esse dinheiro. A casa própria vem depois que eu conseguir duplicar o dinheiro. Primeiro a gente vive a vida da maneira que está, do jeitinho que está, como se nada tivesse mudado. Porque se não for assim, a nossa vida não muda. E é assim na vida espiritual também. Como que Deus vai transformar alguém que não quer uma transformação? Como que Deus vai mudar alguém que não quer uma real mudança? Não depende de Deus, depende de mim e de você. Então, para que Deus entregue o que nós queremos, nós temos que mostrar, nós temos que fazer o que realmente queremos. Por que muitas das vezes a gente não recebe? Porque Deus acha que não estamos preparadas. E se vier antes da hora, a gente perde. Irmã, para que você não perca o que Deus vai te dar, se posicione. É a melhor forma. Se posicione. A escuta interna é diferente quando a gente está posicionada. A escuta interna de antes era uma. A escuta interna depois tem que ser outra. Quando Jesus entra, tudo muda de dentro para fora. Primeiro dentro e depois muda fora. Que nós venhamos hoje tomar uma decisão de que servir a Deus é muito mais fácil do que a gente imagina e é muito mais sério do que a gente imagina. Tem que ser leve, mas tem que ser decidida. Precisa ser leve, mas não pode brincar. A parábola dos talentos nos mostra que muitas das vezes Deus chega, se aproxima e a gente não sabe o que fazer e perde. Então, para que a gente venha sair desse looping de ganhar e perder, eu tô bem, eu tô mal, eu tô bem, eu tô mal, a gente precisa se posicionar. É o nosso posicionamento que muda o nosso futuro. É impossível eu ter um futuro melhor se eu continuar sendo
a mesma pessoa. É impossível eu conseguir ter coisas melhores se eu não almejar ter hoje. Então, que este devocional seja para mudar um pouco as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente sonha, as coisas que a gente fala. Mude tudo, mas mude numa decisão certeira. Não olhe para trás. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.